Olá, eu sou Vinícius Custódio e esse é o Voices, o programa criado para dar voz ao que importa. Quando pensamos em títulos, conquistas e no tamanho das torcidas, Flamengo e Red Bull Bragantino são times bem diferentes. Mas nos últimos anos há um ponto em comum entre eles: a responsabilidade orçamentária. Isso não significa que o modelo de negócio dos dois times é igual, mas os resultados, dentro e fora de campo, são expressivos. O Flamengo se firma como um clube no modelo tradicional: grandes contratações que tendem a levar a títulos que levam direto aos prêmios em dinheiro. Já o Bragantino optou por um caminho diferente, consagrado pela sua controladora, a Red Bull. Contrata jovens talentos para vendê-los após a sua valorização. Nesse sentido, o lucro não está diretamente ligado aos resultados dentro de campo. Segundo o relatório de análise econômico-financeira dos clubes brasileiros de futebol do Itaú BBA, divulgado em junho desse ano, as duas equipes demonstraram uma perspectiva positiva com seus resultados. Duas exceções, já que a maioria dos clubes brasileiros vive uma situação completamente oposta. Dados da consultoria Esportes Velho mostram que o Cruzeiro tem cerca de 962 milhões de reais em dívidas, o que ajuda a manter o time na Série B do Campeonato Brasileiro pelo segundo ano consecutivo. O Corinthians, com uma dívida de quase 950 milhões de reais, está com um elenco pouco competitivo desde 2019, quando ganhou seu último Campeonato Paulista. Parte disso se deve aos empréstimos para a construção do seu estádio em 2014. Por último, o Botafogo, com cerca de 946 milhões de reais de dívida. O time já deu os primeiros passos para implantar o modelo clube-empresa. A ideia, na teoria, é simples: equilibrar as contas para resgatar a história do clube centenário. Para falar sobre negócios e futebol, o Voices de hoje separou os melhores momentos da entrevista com o economista César Grafietti, consultor de finanças do esporte e autor do relatório do Itaú BBA. Para analisar as informações dos clubes, foi necessário avaliar que a temporada não terminou junto do ano fiscal, ou seja, os valores tiveram que englobar dados de 2021, como premiações e receitas de TV. Nesse sentido, o César comentou como foi a visão geral sobre as receitas dos times brasileiros no ano passado. As receitas totais fecharam com uma queda de 13%. Se a gente for pensar em termos de pandemia, nem é um número tão agressivo como se imaginava no começo. É muito fruto de alguns trabalhos individuais, né? Por exemplo, aumento de recursos de publicidade no Flamengo, no Red Bull Bragantino, mas especialmente o grande impacto que nós vimos nas receitas foi uma queda de mais ou menos 50% nas receitas de bilheteria, naturalmente porque o futebol ficou sem público aí quase que o ano inteiro. Então o impacto foi bastante grande quando a gente olha algumas linhas ali pontuais. Apesar dos contratempos que ele citou, 2020 trouxe um olhar mais positivo do que o esperado. Os clubes conseguiram, em sua grande maioria, cortar custos, coisa que em situação normal ninguém faz, né? A gente vai tirar aqui, excluir dois casos, né? Três casos. O caso do Grêmio, que praticamente igualou os custos de 2019, mas porque tinha uma condição um pouco mais confortável do ponto de vista de receitas. O Red Bull Bragantino, que recebeu um grande aporte da Red Bull para fazer o orçamento do ano. E o Atlético Mineiro, que contou ali com o apoio especialmente da família Menin, para aportar recursos no clube e aumentar os gastos, enfim, reforçando o elenco e tudo mais. Todos os outros trabalharam ali na medida do possível reduzindo custos, seja especialmente outros custos que acabam ficando escondidos ali quando a situação vai ali seguindo um pouco da sua dinâmica normal. Isso foi, acho que, talvez o resultado mais positivo, se a gente pode tirar um resultado positivo de um ano difícil como foi 2020. O Cruzeiro é um exemplo de como a desorganização financeira pode impactar os resultados em campo. Em 2017, o clube conquistava o pentacampeonato da Copa do Brasil. No ano seguinte, veio o Hexa. Em 2019, o título de campeão estadual em cima do maior rival, o Atlético Mineiro. Mas a conta chegou. Problemas políticos, desmandos financeiros e atrasos de salários levaram o clube ao primeiro rebaixamento da sua história no Campeonato Brasileiro. O atual momento é delicado. Em janeiro, o clube completou 100 anos de vida, sem dinheiro, sem títulos e na segunda divisão.
O Cruzeiro teve um ano dificílimo, né? Ele caiu da Série A para a Série B e nesse processo ele perdeu ali um volume de mais de 100 milhões de reais de receita. Ele fechou o ano de 2020 com receitas na casa ali dos 80, 90 milhões de reais e está num processo de profunda reestruturação de dívidas. Mas no futebol tem uma questão que é muito mais fácil você perder as receitas do que você conseguir reduzir os custos, né? Os custos são de longo prazo, então o clube não conseguiu executar de uma forma perfeita todo o processo de reestruturação por conta disso. Mas, de outra forma, conseguiu sim alongar passivos, reduzir um pouco de dívida nesses alongamentos ali, com alguma liberação de juros e multas, e reduziu o custo na medida do possível. Então, assim, ainda está, eu diria que deu só um primeiro passo num caminho que ainda tem mais uns 10, 12 para serem feitos. Entre muitas possibilidades de reorganizar as contas, uma delas é o modelo de clube-empresa. O sistema tende a atrair mais investimentos e a aumentar a responsabilidade fiscal das equipes. Acabou de ser aprovado no Senado um projeto de lei para criar ali um marco regulatório para a transformação das associações em empresas. Então, é na esteira deste projeto de lei que o Cruzeiro vai tentar se solucionar ali, não só o Cruzeiro, mas se for olhar o Vasco, provavelmente mais especialmente o Botafogo, são clubes que vão precisar de uma alternativa que não seja uma alternativa orgânica para se reestruturar. Então, talvez o único caminho que eles tenham, especialmente no caso do Cruzeiro e do Botafogo, seja esse processo de se transformar em empresa, onde vão conseguir ali algum benefício de alongamento de passivos, mas especialmente trazer dinheiro novo, né, para tentar ajudar nesse processo e acelerar de alguma forma. Depois de tudo isso, fica claro, pensar o futebol só como entretenimento não é mais viável. Olhar para o mercado e encarar o esporte como um negócio é a melhor opção para colher frutos ou títulos no médio e longo prazo. Isso virou uma necessidade, né? Para alguns uma realidade, né? Se a gente pegar hoje, provavelmente dos 20 clubes da Série A, eu diria que uns 40% são clubes bem estruturados do ponto de vista financeiro, mas tem uns 60% ainda que precisam se organizar. Mas certamente eles enxergam nestes outros que já estão arrumados um exemplo e uma necessidade, porque quanto mais distante eles ficarem, né, esses blocos ficarem, mais difícil será acompanhar essa turma que vai descolar ali pela disputa dos títulos. Então, sim, é verdade, isso é importante. O futebol tem sido visto de fora para dentro, mas especialmente internamente, como um negócio que precisa ser bem administrado. A entrevista completa com o economista César Grafietti foi ao ar na TC Rádio e pode ser revisitada lá no TC Station, dentro da plataforma do TC. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e contar pra gente nos comentários o que você achou desse vídeo. Obrigado pela companhia, até a próxima!